Francisco do Sul, começa agora, ao vivo, o debate entre os candidatos a prefeito de São Francisco do Sul. Aliás, o primeiro encontro dos candidatos ao vivo, primeiro encontro, primeiro debate entre os candidatos aqui da cidade de São Francisco do Sul. E a gente começa apresentando os candidatos aqui presentes, lembrando que foram feitos convites aos 6 candidatos postulantes ao cargo de prefeito da Babitonga. Os candidatos foram sorteados aqui. Agora há pouco teve um sorteio aqui na presença de todos. E, por ordem de sorteio, estão presentes Gabriel Daniel Conorati, do PP, pela coligação São Chico em primeiro lugar. Presente também Carlos Henrique Piazza, candidato do PT. Presença de Jocenir Maximiliano Scharmitzel. Ele é do Podemos, aqui pela coligação São Chico Pode Mais. Presença aqui também de Eric Rosa, do PRTB. E ainda do candidato Douglas Salvador, do Patriotas. E aí o francisquense deve estar estranhando a não presença aqui do candidato Godofredo Gomes Moreira Filho, do MDB, pela coligação Para São Chico Continuar a Prosperar. Diante do documento intitulado Comunicado à População Francisquense, emitido pela coordenação de campanha da coligação Para São Chico Continuar a Prosperar, onde afirma expressamente que não participará do debate ao vivo do dia 1º de outubro de 2020, em razão da falta de comunicação pessoal prévia ao candidato ou representante da coligação, o portal de notícias São Chico Online vem a público esclarecer que o convite para a participação do debate político do dia 1º de outubro de 2020, às 20h30, foi entregue no endereço profissional do candidato Godofredo Gomes Moreira Filho, pois a coligação ainda não informou o endereço do comitê de campanha. E o mesmo foi devidamente recebido e assinado pela esposa do candidato, a advogada Dagmar Caragnato Moreira. Está aqui o documento, inclusive, com a assinatura da esposa do candidato. Foi tudo devidamente entregue e assinado. Foi entregue com 76 horas de antecedência. Eu falei 76 horas de antecedência. Em data anterior ao recebimento do convite, mais precisamente no dia 25 de setembro de 2020, foi feito contato com o motorista particular do candidato, esclarecendo que seriam entregues à coligação as regras do debate, os temas a serem abordados aqui e a possibilidade do uso da palavra livre. No dia 25 de setembro, sexta-feira passada, o motorista particular do referido candidato comunicou a apresentadora Isaela Dias Belo, por aplicativo de mensagem instantânea, de que o mesmo não participaria do debate e nem mesmo o candidato a vice. Eles não participariam do debate. Estava antecipando essa posição. Não existindo qualquer questionamento com relação a prazo, com relação à forma do convite por nenhum outro candidato. O debate foi planejado, organizado e formalizado em obediência a um rigoroso padrão técnico e ético profissional. Tudo devidamente regularizado, cumprindo, inclusive, a todas as exigências legais para a sua realização, inclusive, claro, as normas sanitárias vigentes. Até agora, alguns segundos, inclusive, todos aqui, alguns estão ainda com a máscara, vão tirar a máscara só para falar na hora das respostas, na hora dos devidos pronunciamentos de cada um. Tudo devidamente regularizado. Aqui com a gente também, presença, vamos registrar, do advogado e nosso assessor jurídico, doutor Márcio Teixeira. Nesse primeiro bloco do debate, nós teremos a apresentação de cada candidato. Eles terão, então, um tempo de 2 minutos para essa apresentação inicial. 3 minutos. Cada um deles terá 3 minutos de apresentação. E a ordem também foi feita por sorteio, obedecendo à ordem de apresentação que tivemos. Logo em seguida, cada um dos candidatos responderá a um tema que vai ser sorteado aqui, ao vivo, na hora. Os temas, os 5 temas que estão aqui para serem sorteados, são os seguintes: desenvolvimento econômico, educação, infraestrutura, mobilidade urbana e saúde. E aí, eles responderão a um desses temas
por 2 minutos. Assim, teremos o primeiro bloco desse debate. Depois, a gente vai explicando os outros blocos que teremos aqui na sequência do debate. Então, vamos dar prosseguimento ao debate, chamando primeiro o candidato, que se levantará do local em que está e virá até aqui para responder a sua apresentação. Na verdade, na primeira não é uma resposta, mas uma apresentação por 3 minutos. Então, de acordo com o debate, convidamos Gabriel Daniel Conorati, da coligação São Chico, em primeiro lugar, para a sua apresentação inicial. Candidato. Boa noite a todos que nos escutam pela live e também nos assistem nesse momento. É um momento de alegria, pois hoje estou na condição de candidato a prefeito da minha cidade. Cidade que eu nasci, cresci, tive minha infância no bairro Paulas e também minha adolescência no bairro Iperoba, com muito orgulho. Diante disso, tive uma formação que pôde, sim, contribuir nesse cenário que o município de São Francisco do Sul começou, sim, fazer a transformação econômica, a transformação de geração de emprego, no qual muitos e muitos tiveram oportunidade. Dentre esses, Gabriel Conorati. Eu fico muito feliz porque sou geógrafo, professor, até recentemente fui secretário do Meio Ambiente, onde vários projetos e programas instituímos, fazendo a diferença na nossa cidade e se tornando exemplo para o estado de Santa Catarina. São projetos como esse que nós estamos, sim, pronto a discutir com a nossa população, projetos que fazem a diferença na vida do francisquense. Quero mandar aqui um abraço ao povo do Ervino, da Enseada, do Iperoba, do Paulas, do Distrito do Saí, Vila da Glória, a todos os francisquenses que amam essa terra, uma terra de oportunidade, uma terra que nós vamos, sim, a partir de 2021, construir um cenário promissor naquilo que nós estamos levantando, não só nessa gestão, mas que já começamos a construir na Secretaria Municipal de Meio Ambiente projetos que irá, sim, transformar a vida do francisquense, como na saúde, na educação, na mobilidade urbana, temas tão importantes para o crescimento do desenvolvimento econômico da nossa cidade. Eu, Gabriel Conorati, estou radiante por estar nesse momento construindo um cenário junto com cada francisquense, com cada pai de família que hoje vê uma esperança após essa tragédia que nos assolou, a pandemia, no qual eu mesmo trabalhei muito para que nós pudéssemos ter soluções rápidas nos postos de saúde, nas higienizações que nós construímos. Trabalhei como servidor público, sim. Não deixei minha cadeira. Sempre fui para a rua conversar com o povo, enfrentar cada problema, para que nós possamos construir juntos uma cidade, São Francisco em primeiro lugar. Portanto, na experiência que tenho da vida pública, naquilo que eu pude forjar no conhecimento da universidade, vou empregar com todo o meu coração, com toda a minha intensidade na minha cidade, para que eu possa ver os jovens, adultos, senhores e senhoras, crescendo a cada dia com qualidade de vida, com oportunidade, com renda, e isso tudo, a coligação do Gabriel Conorati, a coligação 11, colocará, sim, São Chico em primeiro lugar. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Agora vamos convidar o segundo candidato a prefeito de São Francisco do Sul a fazer a sua apresentação. Convidamos Carlos Henrique Piazza, do PT. Boa noite a todos. Eu sou Piazza, sou dentista, com pós-graduação em Gestão Estratégica da Saúde. Moro em São Francisco do Sul há 26 anos, onde construí minha vida profissional junto com a minha família. Tenho uma esposa, que somos casados há 32 anos, tenho 2 filhos. Quando cheguei em São Francisco do Sul, em 1994, eu sou funcionário de carreira do Ministério da Saúde. Eu fiquei cedido para a Prefeitura de São Francisco e fiquei responsável pelo Programa de Saúde Bucal,
esse programa era feito nas escolas do município que se situam na periferia. E eu tinha que me deslocar a todas essas escolas, desde Saíd Mirim, Praia Grande. Na época, a maioria dos lugares eram estradas de chão. E eu tive a oportunidade de conhecer a São Francisco do Sul por dentro mesmo, né? Nas suas entranhas. E fiquei muito empolgado com a cidade, com a beleza natural, com o aconchego das pessoas. E passei a participar de muitas audiências públicas, enfim, diversos fóruns, e eu ouvia muito a reclamação de que São Francisco é uma cidade pobre, com muitos problemas, e eu não via assim. Eu dizia para as pessoas, não, nós temos problemas, não somos pobres. Compara com cidades maiores em que o problema é muito maior. Aqui existe jeito de se fazer melhorar a vida das pessoas. E eu, a partir disso, passei a acompanhar os números da cidade, né? A partir de 99, eu cheguei em 94 aqui, a partir de 99, eu passei a acompanhar os royalties. Quando eu descobri aquele dinheiro extra que estava chegando na cidade, eu pensei que, poxa, agora nós vamos ter uma oportunidade muito grande. Infelizmente, não foi usado com tanta eficácia essa verba, que hoje conta mais ou menos com 436 milhões e 22 anos que a cidade recebeu, que as outras quase 300 cidades de Santa Catarina, 300 cidades de Santa Catarina não recebem, né? E nós temos essa grande oportunidade de fazer mais com essa verba. Eu acompanhei também agora a questão do ICMS. São Francisco do Sul é a 11ª no estado, né, com uma grande possibilidade também de aumentar agora com a ArcelorMittal passando a pagar o ICMS. Mas agradeço a todos a atenção e vamos estar aí na luta até o dia 15. Obrigado. Obrigado, candidato. Agora, para a sua apresentação, terceiro candidato, Jocenir Maximiliano Charmitzel, que é do Podemos, aqui pela coligação São Chico Pode Mais. Boa noite, senhor Osni Martins. Boa noite, os demais colegas candidatos. Boa noite a toda a equipe do São Chico Online, que nos muito honra com esse debate, na pessoa do senhor Maicon e a Isaela. E quero falar diretamente a você, internauta, que veio nos ouvir e veio nos ver um debate, que seja um debate baseado em ideias e programas. Aqui quem está falando é o doutor São Francisco, em 1966, nascido no antigo Hospital de Caridade. Um menino que ali se formou no Colégio Estadual Flischmidt e passou numa universidade federal e manteve o sonho de vir, como médico, vir trabalhar na sua cidade. Mas a situação não muda tão rapidamente. E isso gera um desconforto. Gerou um desconforto para eu sair da minha área e hoje dedicar meu tempo integral a ser prefeito de São Francisco do Sul. Me sinto maduro, me sinto completo para essa missão de conciliar, ajudar, principalmente a você, pai, a você, mãe, que todos os dias tem que levar o seu filho ou ver o seu filho ir para uma BR congestionada para trabalhar, ir para uma escola fora, pegar uma BR congestionada. Aqui eu quero fazer por você, por mudar essa situação. Então, sair dessa zona de conforto para vir ao embate e mudança em São Francisco do Sul. Agradeço muito a todos a minha coligação, com muito amor. Se Deus quiser, podemos chegar lá. Muito obrigado a todos. E
por final, agradeço a Deus por estar presente aqui. A todos vocês, muito obrigado. Obrigado, candidato. A gente sempre destaca o tempo máximo, né? 3 minutos para cada candidato. Não quer dizer que ele não possa falar 2 minutos e meio, como foi o caso agora, 1 minuto e meio, isso depende do candidato. Agora, o quarto candidato a se apresentar, o candidato é Eric Rosa, do PRTB. Por favor, candidato. Boa noite a todos aqui presentes. Eu praticamente conheço todos aqui, já tivemos juntos em algumas oportunidades. Realmente é um prazer estar aqui. Meu nome é Eric Rosa, eu tenho 62 anos, casado, 3 filhos, 2 netos. Comecei minha vida profissional dando assistência técnica a agricultores lá no Paraná, há muito tempo atrás. E depois de um tempo acabei dedicando a minha vida à administração de empresas. Passei 20 anos por uma multinacional do setor de medicamentos, com base em Goiás, mas atendendo todo o resto do Brasil, com alguma experiência internacional. Acabamos sendo responsáveis, por um momento, num país africano, a instalação de uma cooperativa de catadores que acabou beneficiando mais de 5.000 pessoas. É um trabalho que eu realmente me orgulho bastante. Bom, depois disso, acabei voltando ao Brasil e me instalei aqui em São Francisco do Sul. O objetivo meu, vindo para cá, era o de montar uma pequena clarificadora de shea butter, com uma manteiga, mas acabei me envolvendo num projeto de recuperação de resíduos navais e que ajudam bastante o meio ambiente. Me entusiasmei bastante com essa situação e estou até hoje aqui, né? São 12 anos dentro de São Francisco. A gente vai ganhando uma certa idade, né? Inicialmente lá atrás a gente começa a pensar sempre na gente, eu quero isso, eu quero aquilo, mas a idade chega, a família cresce, acho que você se torna mais solidário e aí vem a vontade de servir as pessoas, servir as comunidades onde a gente vive. E é por isso que eu estou aqui, colocando o meu nome à prestação do povo, à prestação das pessoas que vivem aqui, que é aqui que eu pretendo viver até o fim dos meus dias, e no sentido de tentar contribuir para que a gente melhore a vida das pessoas, dê um futuro brilhante e mais concreto para a vida das crianças e dos jovens que estão chegando aí. Meu nome, então, é Eric Rosa e estou no PRTB, partido número 28. Obrigado. Obrigado, candidato. Para a gente fechar, então, essa primeira parte do primeiro bloco do debate, o quinto candidato, candidato Douglas Salvador, do Patriota. Primeiramente, quero agradecer a Deus por estar aqui e agradecer a presença de todos que se fizeram presentes nessa noite e principalmente as pessoas que estão nos assistindo pela Web TV e venho me colocar essa noite dizendo o seguinte: para quem não me conhece, sou o Sargento Douglas, sou policial militar há 27 anos da Polícia Militar de Santa Catarina, sou formado em Direito, tenho a minha graduação e pós-graduação em Segurança Pública, com a especialização em Segurança Pública, filho do Ademar Salvador e a dona Darcy, casado com a Sidneia, pai do Wesley e da Bia, nascido em São Francisco do Sul, nascido, para muitos que talvez não conheçam, o Porto do Rei, nasci em casa, não tive o privilégio de nascer numa maternidade, onde nasci e depois cresci no bairro Miranda. Toda a minha infância foi muito complicada através das dificuldades que passamos e toda essa trajetória que nos levou, como sendo francisquense, hoje a gente se coloca
perante a sociedade de São Francisco do Sul como uma oportunidade única que São Francisco do Sul está tendo para que as coisas possam mudar verdadeiramente. Que temos 516 anos e tudo que se passou nessa cidade, nada se mudou. Cresci aqui, vi que as coisas realmente estão estagnadas. Hoje represento um partido patriota, um partido no qual hoje faço parte, essa família patriota que me adotou para representar o povo francisquense. Quero desejar a todos que nos prestigiam essa noite e que o futuro de São Francisco do Sul seja próspero, que dia 15 de novembro se faremos dignos daquelas pessoas mais desfavorecidas que São Francisco hoje tem. Hoje, São Francisco do Sul tem e vai ter um representante no qual representará o povo francisquense. Um povo que realmente é sofredor, um povo que é trabalhador, um povo que sempre ficou para trás. Esse hoje é o Sargento Douglas, que vai representar o povo de São Francisco do Sul. O meu muito obrigado. Obrigado, candidato. Desta forma, a gente termina a primeira parte desse primeiro bloco. E, a partir de agora, a gente começa com as propostas de cada um dos candidatos. Então, fica agora uma recomendação aí para os mais de 1.300 pessoas que nos acompanham agora online, no site São Chico Online, que nós estamos fazendo um debate. Isso aqui é uma promoção para você, né, ter mais certeza do seu voto. É um debate, não é uma partida de futebol. Por que eu falo isso? Muita gente acompanha um debate tendo uma simpatia natural por algum dos candidatos presentes, né? E a cada resposta do seu candidato vibra como se fosse um gol, né? Mas, na verdade, o debate é para termos ou a confirmação dessa nossa simpatia por um candidato ou para mudar o voto, alterar o voto diante de uma outra posição, de um outro programa de governo que seja melhor. Para isso são realizados os debates. Fica aqui a dica. E nós vamos começar, então, com os temas. O primeiro candidato, obedecendo à ordem de sorteio, a falar sobre um tema é o candidato Gabriel Daniel Conorati, da coligação São Chico, em primeiro lugar. O candidato, vamos ver o tema que ele vai ser sorteado. Vai falar sobre, durante 2 minutos, o tema mobilidade urbana. Candidato, por gentileza, as suas ideias, as suas propostas para a mobilidade urbana de São Francisco do Sul, caso seja eleito. Bom, mobilidade urbana, hoje um dos gargalos que permeiam a nossa cidade quando falamos de BR-280. Quero dizer para você, eleitor, que nós temos, a partir de 2021, aquilo que nós já iniciamos construindo no nosso plano diretor, no qual mais de 39 anos, um plano diretor sem revisão. Nós construímos 20 meses, no qual eu fiz parte diretamente dessa construção. E também colocamos lá o plano de mobilidade pelo Ervino conectado com Barra do Sul. Uma nova área de acesso para a nossa população. Nós, sim, teremos uma proposta que possa auxiliar não só a parte do transporte, dando mais humanidade para as pessoas que circulam, sim, até a BR-280, que precisam usar serviços em Joinville, muitas vezes as mercadorias e os comerciantes que circulam nesse trecho, o nosso turismo, o nosso gargalo que fica, muitas vezes, represado pela questão da 280. Nós, sim, vamos fazer uma mobilidade que conectará um novo cenário para São Francisco do Sul, assim como também novos eixos viários, eixos que possam, sim, dar maior mobilidade na parte dos nossos balneários. Não só na parte da Enseada, como Ubatuba, Itaguaçu, fazendo uma conexão entre as praias. Nós temos esse ponto da parte da nossa orla, no qual nós vamos fazer uma unificação da paisagem, onde há ciclovias conectadas entre Capri, Forte, Ubatuba e Itaguaçu. Portanto, o espaço aqui é muito pouco para que nós pudéssemos projetar, inclusive, de forma animada, tudo aquilo que nós
vamos construir para São Francisco do Sul, dando, sim, mobilidade, acesso e dignidade para o povo francisquense. Obrigado, candidato. Agora a vez de Carlos Henrique Piazza, do PT. Vamos ver o tema que Piazza vai responder durante 2 minutos. O tema sorteado é educação. Quais suas propostas, candidato Piazza, para educação? 2 minutos. Quando eu vim morar em São Francisco do Sul, eu fiquei cedido à Secretaria Municipal de Saúde e fui fazer o programa de saúde bucal das crianças matriculadas no município, nas escolas municipais. Como eu disse no início da apresentação, foi o momento que eu tive a oportunidade de conhecer a cidade. E não só conhecer a cidade, ter contato com as professoras, a maioria eram professoras, mas tinham professores também, que a gente ensinava a questão da prevenção da cárie, mas quem realizava o trabalho, efetivamente, no decorrer do tempo, eram as professoras. E eu tive algumas oportunidades que a gente ia lá, ensinava, fazia a escovação dentária, a aplicação de flúor, e retornava na escola, eventualmente. E algumas vezes eu tive o prazer de chegar nas escolas municipais e ver a professora lá fazendo aquele trabalho, as crianças envolvidas com isso. Eu, com isso, criei assim também um respeito muito grande pelos professores. E sei, como eu, que sou de carreira da saúde, como a gente tem dificuldade de trabalhar com poucos recursos, né? O salário, às vezes, não está adequado, equipamento não está adequado, às vezes falta professores. E a minha proposta é fazer uma democracia de verdade dentro da educação, ouvindo os professores, ouvindo os grandes problemas que eles têm nas salas de aula, na estrutura da educação, mas, basicamente, escutando os professores para entender os problemas e tentando encaminhar junto com eles o melhor para São Francisco do Sul. Obrigado, candidato. O terceiro candidato, pelo sorteio, Josenir Maximiliano Charmitzel, da coligação São Chico Pode Mais. O candidato vai responder sobre o seguinte tema: desenvolvimento econômico. Por 2 minutos, candidatos, quais são as suas propostas caso seja eleito prefeito de São Francisco do Sul para desenvolvimento econômico? Primeiramente, nós vivemos um momento único. Vou até tirar a máscara, obrigado. Nós vivemos um momento único que vai ser pós-pandemia. Como vai ser a nossa economia? Como vai ser a nossa... Vamos ter recessão ou não? Então, o município de São Francisco do Sul vai fazer a sua lição de casa. Primeiro, nós vamos reduzir a nossa folha salarial para contribuir com a cidade. Reduzir como? Com a redução de cargos comissionados. A redução de cargos comissionados vai permitir investimentos na área de saúde, na área de educação e na área de infraestrutura. No parte de desenvolvimento, também vamos destravar a pauta. Se nós estamos com recessão e falta de empregos, temos que chamar empresários, empresas para contribuir com o nosso desenvolvimento em São Francisco. Então, vamos destravar uma pauta engessada, obedecendo, claro, os critérios legais para implantação de empresas. Mas, com certeza, irei me esforçar em trazer mais emprego, mais geração de renda para o francisquense, para enfrentarmos essa crise e vamos superá-la. Obrigado. Obrigado, candidato. Agora a vez de Eric Rosa. Eric Rosa, que é o candidato do PRTB.
Candidato Eric Rosa vai responder por 2 minutos com o tema saúde. Candidato Eric, se elegendo prefeito de São Francisco do Sul, quais as suas ideias para a saúde do município? Olha, a saúde é um tema, pode tirar? A saúde é um tema extremamente importante para todo mundo, para todas as classes sociais. O pobre, a classe média, o rico. Sem saúde, ninguém faz absolutamente nada na vida. Nós temos alguns projetos bastante interessantes. O primeiro deles é criar a Policlínica Médica Odontológica, para que nós possamos, aos moldes de alguns países aí fora, todos os anos, uma determinada classe de pessoas escolhidas, os mais carentes, possam, no mês do seu aniversário, fazer exames de saúde com diagnóstico, com indicações de tratamento, buscando principalmente a prevenção. Na área odontológica, também buscando atender os mais carentes, trazer uma saúde bucal, que isso é fundamental para que as pessoas não só tratem bem do seu corpo, da sua saúde, mas consigam se socializar melhor. Muita gente não consegue nem sorrir porque não tem dentes, né? Um tema bastante nervoso com relação ao hospital. Nós temos a intenção de rever aquele contrato feito com o hospital para que a administração dele volte para a prefeitura. A gente sabe de enormes problemas que existem lá, a própria empresa tem problemas econômicos, então nós vamos rever esse contrato e tentar trazer isso de novo para a prefeitura. E, rapidamente, os alunos, todos eles, no início dos anos, vão passar por uma triagem de saúde corporal e bucal. Obrigado, candidato. Para a gente encerrar essa sequência e, consequentemente, encerrar esse primeiro bloco, a vez de Douglas Salvador, candidato do Patriota, que vai responder o tema restante, né? O tema é infraestrutura. 2 minutos para falar sobre as suas propostas para infraestrutura, candidato. Como vocês sabem, em São Francisco do Sul, gostaria de falar sobre todos os temas que foram elencados como proposta. E foi levantado saúde, educação, infraestrutura, saneamento básico, enfim. A nossa cidade hoje sofre com todos os temas. Sofre com todos os temas por quê? A má administração, de forma que não consegue levar isso ao nosso francisquense, de forma que a infraestrutura precisa de dinheiro. Hoje, sem dinheiro, a máquina pública não anda. A máquina pública fica fadada ao fracasso. E para que isso aconteça, para que as coisas aconteçam, precisa ter dinheiro em caixa, para ser feito o que realmente deve ser feito. Os tópicos levantados, um dos principais é a porta do poder econômico, que essas empresas que venham para a nossa cidade sejam abertas. Hoje elas estão travadas. O nosso governo no qual temos um plano de governo patriota, que mostra todo o trabalho levantado junto com a comunidade de São Francisco do Sul para aonde chegou. Hoje nós temos um plano de governo no qual demonstra credibilidade ao povo francisquense, que todos terão assistência digna, no qual hoje São Francisco do Sul se encontra. Eu acredito que o patriota, no qual farei parte como prefeito, governarei junto com o povo de São Francisco do Sul, do povo para o povo. Meu muito obrigado. Obrigado, candidato. E assim a gente encerra esse primeiro bloco do debate desta noite com os candidatos a prefeito de São Francisco do Sul. A gente vai para um rápido intervalo e, na volta, o segundo bloco é aquela parte que mais chama a atenção de você que está acompanhando aí, né? Que é aquela parte em que candidato pergunta para candidato. É só um instante, a gente já volta.
estamos de volta com o debate entre os candidatos a prefeito de São Francisco do Sul. E nesse segundo bloco, aquela parte que você que está em casa acompanhando está mais esperando, quando o candidato pergunta a candidato. E você deve estar se perguntando, né? Qual dos candidatos, dos 5 candidatos presentes aqui, vai ganhar o debate dessa noite e tal, né? Quem vai ganhar? Vai ter um vencedor o debate e tal? Eu vou antecipar a resposta aqui. Quem vai ganhar o debate? Não sei se você vai concordar em casa. Eu acho, né, na minha modesta opinião, que quem vai ganhar o debate são os 5 presentes aqui. Eles já saem ganhando. Por que já saem ganhando? Sem qualquer bajulação aos 5 presentes. Porque eles vieram ao debate. Tenho que falar, então, porque tem proposta. Estão aqui, botando a cara a jogo, aquela história, né? Não tem medo da pergunta do adversário. Tá? Só quem tem proposta para a cidade, tem o que falar, é que venha um debate. E nesse debate de pergunta de candidato para candidato, eu vou fazer o sorteio aqui, do candidato que vem perguntar aqui. Aí ele vem aqui à bancada e vai dizer, eu vou fazer a pergunta para o fulano. O candidato que ele quer fazer a pergunta também vem aqui no outro lado para responder. O candidato vai ter 30 segundos, meio minuto para fazer a pergunta. Meio minuto para fazer a pergunta. E o candidato que vai responder vai ter 1 minuto e meio para a resposta. O candidato que fez a pergunta vai ter a réplica, 40 segundos para fazer a réplica. E o candidato que está respondendo vai ter mais 40 segundos para a tréplica. A gente espera que os candidatos obedeçam esses tempos aí, esses períodos, né? 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 40 segundos para a réplica e 40 segundos para a tréplica. Os tempos eles estão vendo na tela ali, para não se perderem, né? Lembrando que um candidato bem preparado para governar uma cidade como São Francisco do Sul deve ter as suas regras, seguir as regras, e essa é uma das regras que se impõe aos candidatos. Pois bem, vamos fazer então o sorteio, vamos ver qual é o primeiro candidato que vai fazer a pergunta. Lembrando que nenhum candidato pode ser escolhido 2 vezes para dar a resposta. Nesse bloco. O primeiro candidato a fazer a pergunta é Josenir Maximiliano Scharmitzel. Ele que é o candidato da coligação São Chico Pode Mais. Agora a gente pode até pedir para que os candidatos tirem a máscara para ficar até melhor a comunicação. O senhor vai fazer a pergunta para quem, candidato? O nosso candidato Sargento Douglas. Sargento Douglas, por gentileza, então. 30 segundos para a pergunta, candidato. Aberto a pergunta. Qualquer pergunta. Qualquer pergunta. Qualquer Obrigado, tema. Obrigado. Qualquer tema. Como nós podemos destravar a agenda econômica de São Francisco, Douglas? Candidato, destravar a agenda de São Francisco do Sul. Hoje, o grande gargalo nosso seria o recurso dentro de São Francisco. O poder econômico nosso hoje está travado por falta de oportunidade das empresas não se instalarem em São Francisco do Sul. São Francisco do Sul hoje está com as portas fechadas devido a um poder econômico hoje único, no qual hoje se detém a poucas pessoas que não se abrem as portas de São Francisco para as empresas virem e fazerem o seu trabalho de casa, dar desenvolvimento econômico, para as pessoas terem emprego, desse emprego as pessoas ficarem aqui na cidade e não precisar deslocar para outra cidade. Esse é o nosso plano de governo para que aconteça de forma justa, para que os trabalhadores de São Francisco do Sul tenham uma renda favorável dentro da nossa cidade. Réplica, 40 segundos. Sim, eu concordo, nosso candidato Sargento Douglas, porque nós temos que destravar essa agenda econômica de São Francisco. Nós temos que esse equipamento criado lá na prefeitura, o CEINFRA, libere dentro da legalidade as questões do alvará, porque um alvará em São Francisco demora mais do que um alvará de liberação de Barra do Sul. Por que demora mais que uma liberação do que um alvará em Araquari? Isso nós vamos destravar dentro da legalidade, agilizar esse processo. Dentro do nosso plano de governo, tem discriminado essa situação, a desburocratização do sistema. O sistema hoje realmente é travado, e eu passei por isso, sou prova viva que São Francisco do Sul hoje tem um sistema no qual se encontra realmente travado, como o senhor realmente diz,
que a situação de São Francisco realmente Engessado. engessado. Realmente, essa situação de São Francisco do Sul, hoje, os nossos munícipes se encontram com as mãos realmente sem condições de poder fazer realmente o que elas pretendem fazer. Obrigado aos candidatos. Vamos agora ao segundo candidato a fazer pergunta pelo sorteio. Vamos ver qual será o candidato que vai fazer essa segunda pergunta. Gabriel Daniel Conorati. Gabriel, da coligação São Chico, em primeiro lugar. Vai fazer, então, a pergunta. O senhor escolhe qual candidato? Qualquer candidato, menos Douglas Salvador, que já respondeu. Eu escolho o Dr. Jocenir. Doutor Jocenir, por gentileza, do outro lado da bancada. Agora, a pergunta sobre qualquer tema, por 30 segundos. Bom, referente à questão de desenvolvimento econômico, não ficou muito claro de forma objetiva quando se fala em destravar, até porque nós trabalhamos no plano diretor, e inclusive, doutor Jocenir, o seu vice, o vereador Cris, foi um dos qual não participou ativamente do plano diretor e poderia já, de antemão, ter liberado o plano diretor junto com a bancada dos vereadores e destravar, de fato, o desenvolvimento econômico. Portanto, o que o senhor faria? Eu pergunto, senhor, o candidato, o seu prefeito, ele tem a maioria na Câmara de Vereadores, e se ele quisesse, ele já teria destravado. Bom, o candidato, ele de fato, ele não sabe o que é democracia, porque não há uma autoridade que possa, de cima para baixo, mandar nos vereadores. Há uma independência do Legislativo e do Executivo. Cabe, sim, uma discussão ampla, uma discussão que possa atender, sim, à necessidade do nosso povo. Nós trabalhamos no plano diretor, doutor Jocenir, e depois, se o senhor tiver um tempo para ler, nós fizemos uma abertura para ter as zonas turísticas, os espaços onde nós vamos ter as nossas indústrias. E eu também estou pontuando no meu plano de governo o Jovem Empreendedor, o Fundo Municipal do Jovem Empreendedor e a Iniciativa Criativa. É isso que fará, sim, o desenvolvimento econômico da nossa cidade. E isso nós já fizemos nosso dever de casa. Voltando, nós vamos destravar a agenda de desenvolvimento de São Francisco do Sul, através da vinda de novos empreendimentos, geração de emprego, de renda para o francisquense. Obrigado aos candidatos. Vamos ao terceiro candidato a fazer pergunta. Terceiro candidato, Eric Rosa, do PRTB. Eric Rosa, por gentileza. O senhor vai fazer pergunta para qual candidato? Para o candidato do PT. Para o candidato do PT, Carlos Henrique Piazza. Por gentileza, então, o senhor responde a pergunta de qualquer tema que vai fazer o Eric Rosa. 30 segundos, candidato. Candidato, considerando que a administração de finanças, gestão, pessoas e materiais são os elementos que o prefeito vai ter que gerenciar, o que o senhor faria para melhorar a situação com relação a isso na Prefeitura de São Francisco? Gestão de finanças. Essa é uma questão muito importante, Eric. Eu sempre escutava em São Francisco do Sul que era uma cidade pobre. Isso não é verdade. Se a gente considerar a arrecadação de royalties, nós estamos num patamar muito, muito alto. Quase a totalidade da cidade de Santa Catarina não recebe royalties. Eu estava lendo no orçamento do ano que vem, em torno de 28 milhões. Isso é um dinheiro extra que chega na cidade, porque todas as cidades vivem de 3 fontes de renda: recursos federais, recursos estaduais e os recursos locais. Nós temos uma 4ª fonte de renda, que é esses royalties. Eu estava olhando no ICMS também, nós estamos hoje na 11ª colocação em arrecadação de ICMS, na frente de muitas cidades que são maiores do que nós. Então, na questão de finanças, eu acredito que é um ajuste, um direcionamento melhor das verbas. Gestão de pessoas também, é o respeito ao servidor público.
né? O servidor é o que toca a máquina. A gente pode ficar efetivamente sem um presidente por causa de um problema, vai estar tudo acontecendo. Sem um governador, você vai lá protocolar, a máquina está funcionando, ou mesmo na prefeitura, né? Então, a valorização do servidor. Bem, na nossa opinião, para nós tentarmos melhorar um pouco a questão de administração mesmo, das finanças, da gestão de pessoas e materiais, a gente considera a necessidade imediata de redução de cargos em comissão, uma redução do número de funcionários da prefeitura, uma redistribuição de pessoas dos funcionários que são estatutários, a valorização deles até para poder entregar melhor, mais rápido aquilo que a população quer. Um investimento bastante forte em TI, né, tecnologia de informática. Nós precisamos colocar a prefeitura, modernizar a prefeitura nessas questões. Obrigado, candidato. 40 segundos para réplica. Com relação aos cargos comissionados, nós acho que todos concordam aqui que há um exagero, isso é histórico, né? A questão de aproveitar, deve existir cargos comissionados porque eles definem como você vai fazer a sua política, mas um número exagerado é um absurdo realmente. Mas eu volto a enfatizar que os cargos comissionados são trocados eventualmente ou quando muda o prefeito. O que funciona são os servidores de carreira, e é esses que eu vou dar valor. Obrigado aos candidatos. Agora, o quarto candidato a fazer pergunta, que é o candidato Carlos Henrique Piazza. Volta à bancada, então, o candidato do PT, que vai escolher agora o candidato do PRTB, que ainda não respondeu, ou o candidato Gabriel Daniel Conorati, que também ainda não respondeu. Vou perguntar para o PRTB. Então, voltam os dois candidatos. Houve uma reciprocidade aqui nas perguntas. Eric, é um assunto muito importante, a questão da geração de emprego e renda. Qual seria a sua proposta para essa área especificamente? Olha, eu acho que a aceleração da liberação de funcionamento das empresas é bastante importante. Nós não podemos deixar que empresas passem muito tempo atrás de cumprir as legislações, né? A prefeitura, além de fiscalizar, ela poderia contribuir para que os empresários se adaptassem de maneira mais rapidamente para abrir finalmente o seu negócio. Nós temos que tentar ampliar o trabalho de trazer novos investimentos para cá, tentarmos mostrar que São Francisco não é só uma cidade que mexe com grãos, com soja e com fertilizante. Precisamos trazer empregos com bons níveis salariais para melhorar a renda do município. Em termos de logística, nós temos o melhor da logística, que é o porto, né, para as exportações e para as importações. Então, nós temos que trabalhar buscando empresas fora, buscando empresários para se instalarem aqui. E, claro, nós temos que oferecer algumas vantagens para que eles venham. Isso é fundamental para que a gente consiga criar empregos e criar emprego de qualidade. Emprego de qualidade é emprego que paga bem, emprego que gera riqueza para que as pessoas possam consumir aqui dentro, e é uma bola de neve. Mais ganha, mais gasta, mais ganha, mais gasta, e a cidade cresce. 40 segundos para réplica. O nosso lema de campanha é cuidar das pessoas, né? A cuidar na questão da saúde, na questão da educação, na questão da assistência social, mas também cuidar dos micro e pequenos empresários. Quase 70% dos empregos em São Francisco do Sul estão nos micro e pequenos negócios. A prefeitura já tem, a cidade empreendedora, um convênio com o SEBRAE, e esse nós vamos aprofundar, porque ali tem desburocratização, simplificação, e que é o grande mote, é cuidar dos micro e pequenos empresários também.
Eu acho que a questão de criar empregos tem que ser diretamente ligada a empresários, né? O setor público não pode mais ficar gerando empregos, porque o setor público não gera riqueza, ele só gasta, né? Então, a prefeitura realmente tem que fazer um trabalho de garimpagem mesmo, de trazer empresas para cá e, depois de fazer um trabalho com todas os setores importantes do município, o que nós poderíamos contribuir para que empresas viessem para cá, fechar um pacote e ir atrás de negócios. É isso, ir atrás de negócios, trazer negócios para cá. Obrigado aos candidatos. E agora a gente vai fechar, então, esse segundo bloco do debate, agora, né, lógico, para fazer a pergunta, Douglas Salvador, do Patriota, que não vai poder escolher, né, porque não pode repetir candidato, então, obrigatoriamente, Douglas Salvador faz a sua pergunta para Gabriel Daniel Conorati, da coligação São Chico, em primeiro lugar, que ainda não respondeu. 30 segundos, pergunta sobre qualquer tema. Candidato, sobre saúde, que é um dos temas hoje que São Francisco vem sofrendo. Os francisquenses hoje se necessitam de uma profunda revisão, né, na questão da saúde. Vou fazer uma pergunta voltado, né? Nosso plano de governo foi feito em cima de pessoas, no qual pessoas me indagaram sobre isso. Eu vou falar sobre um francisquense que me pediu essa pergunta se eu viesse. Sua pergunta, candidato. A saúde francisquense necessita de uma profunda revisão. E é necessário olhar para trás para pensar de hoje, tão somente para que o caminho venha a ser trilhado com maior segurança. Diante dessa premissa, como o candidato enxergará a saúde francisquense futura? Bom, a nossa gestão, ela fará, sim, uma gestão que possa atender a população lá na ponta, na Lei 8080, que é a lei do SUS, a saúde da família. Nós sabemos que a primeira parte, a partir do dia 2 de janeiro, é ter um diagnóstico completo das estruturas que os nossos FSS têm no bairro de Peroba, do Santa Regina, as estruturas que atendam a demanda ali no bairro, ou na Reta, ou mesmo, por exemplo, no Rocio Grande. Então, a falta daquilo que foi pontuado na tua pergunta, daquilo que necessita muitas vezes de um remédio, nós teremos um sistema integrado de gestão, no qual faremos sim a demanda e compra de remédios sem ter falta no posto de saúde. Hoje nós precisamos integrar melhor essas estruturas e também reformular a questão do contrato, daquilo que ainda falta dentro do nosso hospital. Nós temos um hospital moderno que muitas pessoas do entorno, Araquari, Barra do Sul, procuram os nossos serviços. Então, a nossa missão, de fato, é buscar, dentro daquilo que nós construímos já, das necessidades que nós já implantamos, mais de 30 milhões investidos em educação, ao contrário do que nós tínhamos há 20 anos atrás, faremos, sim, a solução desses problemas, remédio na porta da casa. Candidato, o nosso plano de governo buscará atender as demandas que hoje o povo francisquense sofre. Quais são as demandas? Hoje o nosso povo francisquense tem uma lista de espera na rede do SUS, no qual hoje todos os governos que passam não dão conta de agilizar, de colocar pessoas para esse atendimento. Então eu vejo assim que hoje precisamos sim ter a saúde de qualidade na nossa cidade, que precisamos fomentar essa criação de especialistas nessas áreas para tirar essas pessoas dessas filas, que esperam anos e anos. Dentro do nosso plano de governo, buscaremos essa situação. Bom, gostaria de pontuar também para a população que nos escuta, com todo carinho, que nós tratamos sim a nossa população. Colocar que nós temos, nos nossos projetos, nós temos, sim, lá para o Ervino, um pronto atendimento, lá para a Vila da Glória, um pronto atendimento, e atender a logística da entrega do remédio de forma eficiente, naquilo que já se iniciou a construir. Por exemplo, um sistema digital informatizado, no qual toda a população possa ter os seus dados. Na hora que um médico necessita de uma informação rápida, ele possa, no meio digital, ter a informação.
Então, isso sim é uma tecnologia e criando uma cidade inteligente através daquilo que nós já iniciamos fazendo em São Francisco do Sul. Obrigado aos candidatos. Obrigado. A gente encerra, assim, o segundo bloco do debate de hoje, completando 1 hora de debate. No terceiro bloco que vem a seguir, repete-se essa pergunta livre. A diferença do terceiro bloco em relação a esse segundo bloco é que cada candidato sorteado aqui, inclusive já vamos botar o nome novamente dos 5 candidatos aqui, a diferença é que ele vai poder fazer pergunta para quem ele quiser, independentemente do candidato já ter respondido aqui. É só um instante, vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
Você está acompanhando o debate, esse primeiro debate entre os candidatos a prefeito de São Francisco do Sul. Nós vamos agora para o terceiro bloco desse debate. E nesse terceiro bloco, novamente, candidato pergunta para candidato, com a liberdade de escolha. Pode escolher qualquer dos seus oponentes aqui e também pode escolher qualquer tema. O que não muda são os tempos. Novamente, teremos 30 segundos, meio minuto, para se fazer a pergunta. Meio minuto. Uma pergunta tem que ser objetiva. Depois, o candidato que vai responder terá 1 minuto e meio para essa resposta. E aí, 40 segundos para réplica e 40 segundos para tréplica. Novamente, por sorteio, vamos ver o primeiro candidato que virá aqui à bancada para fazer o seu questionamento. Primeiro candidato, Douglas Salvador, do Patriotas. Candidato, o senhor escolhe quem para responder? Senhor Piazza. Piazza, candidato do PT, também à bancada. 30 segundos para a pergunta. No seu plano de governo, hoje estamos passando por dificuldades financeiras. Qual seria a melhor forma hoje de atender o pequeno e o médio empreendedor dentro de São Francisco nesse tempo de pandemia? A questão da renda das cidades, há uma ilusão de que depende de grandes empresas, mas, na verdade, 68%, segundo dados do SEBRAE, do Ministério do Trabalho, 68% da renda, dos empregos estão nas micro e pequenas empresas. A Prefeitura, hoje, já tem um programa, Cidade Empreendedora, que iniciou-se com o SEBRAE em julho do ano passado. Eu acho que, assim, muito tarde. Um programa desse já devia ter sido iniciado há anos atrás, ser permanente. Esse programa prevê desburocratização no atendimento, sala de empreendedor, simplificação. Eu incluiria, inclusive, na nossa administração, a questão da vigilância sanitária, orientação. As grandes empresas já têm condições de se instalar aqui. O foco deve ser o pequeno, né, que deve ser cuidado, que é o emprego que envolve muito na área de turismo, né, os pequenos mercados dos bairros, né, orientações para esse pessoal e acolhimento. É cuidar desse pequeno empreendedor que, na verdade, gera muito emprego na nossa cidade. Essa é a nossa direção de atuação. Candidato, hoje o Patriota ele vem com um programa Desenvolve São Francisco. Esse Desenvolve São Francisco nos traz o quê? Que o associativismo, o cooperativismo, seja estabelecido nessa cidade, no qual hoje nós temos pescadores, nós temos produtores, no qual as pessoas hoje não dão valor a essa categoria. São Francisco do Sul realmente é deixado de lado em todos esses pontos. São Francisco do Sul hoje necessita de um plano igual o Patriota. O Patriota tem um plano 51 que mostra e demonstra essa situação para São Francisco do Sul. Esse seria um dos principais pontos hoje para atender a nossa demanda de São Francisco do Sul. Dentro do nosso plano de governo, nós temos a questão do cuidado com a pessoa. Como já falei antes, na questão da saúde, na questão da educação e na questão da assistência social. Nós entendemos, o nosso programa, a nossa ideia é de que o Estado deve cuidar das pessoas. Nós somos contra que as pessoas fiquem largadas cada um por si. Não, o Estado deve cuidar das pessoas, porque o Estado serve para isso, senão ele não tem sentido. Nós queremos dar ênfase nas pessoas cooperativas e solidárias. Não precisamos tanto das pessoas competitivas e individualistas. Nós queremos cuidar também do micro, pequeno empreendedor. Obrigado aos candidatos. Vamos ao segundo candidato a fazer perguntas. Segundo candidato, Carlos Henrique Piazza. Volta à bancada, pode escolher qualquer candidato para o seu questionamento. Eric Rosa, do PRTB. 30 segundos para a pergunta. Eric, se você for eleito, você planeja cancelar o contrato com a Águas de São Francisco do Sul? Olha, hoje eu vou lhe dizer que eu não tenho dados o suficiente
para tomar uma decisão nesse sentido. É uma coisa extremamente delicada. Existe uma reunião marcada com existe uma reunião marcada com as pessoas que controlam aquela empresa, onde nós vamos tomar ciência de todos os detalhes dos contratos e dos desafios que eles estão encontrando dentro de São Francisco. E, claro, a gente sabe das necessidades, mas hoje eu não tenho como lhe dar essa resposta. Eric, a água é um bem essencial à vida humana, seja para uma planta, para um animal, para os seres vivos. A minha opinião é que ela não deve ser um produto de mercado. Outra questão é que a água é um monopólio natural. Eu não tenho como escolher uma outra empresa. Se eu não gosto de um mercado, eu posso ir no outro. Mas a questão na água não tem essa condição. Nós vemos hoje a Água de São Francisco ser uma empresa muito mal vista na cidade. Tem muitos problemas. Na nossa administração, nós vamos pegar o contrato que está lá e vamos fazer ele ser cumprido exatamente como está. E vamos fazer uma análise jurídica também da situação desse contrato. Sim, tudo que você falou com relação à água é correto, é fundamental. O governo federal acaba de soltar um grande programa de instalação de dispositivos para água e esgoto nas cidades. Você não pode falar em saúde se você não falar em saneamento básico. São recursos que a gente, com certeza, vai tentar lançar mão disso para colocar aqui dentro de São Francisco, né? Mas, com relação à empresa, com relação ao contrato, nós temos que estudar isso, porque os contratos têm que ser cumpridos, ipsis literi. Muitas vezes a gente sonha até em... Obrigado, candidato. A esses candidatos, vamos ao terceiro candidato a fazer a pergunta. O candidato é Gabriel Daniel Conorati, candidato da coligação São Chico, em primeiro lugar. Candidato, o senhor escolhe quem para responder. Eu gostaria de convidar aqui o doutor Jocenir. Doutor Jocenir, na bancada. 30 segundos para a sua pergunta de qualquer tema, candidato. Pode passar pela frente ali. Gostaria de perguntar para o doutor Jocenir o que, na proposta, ele entende como educação infantil de base, ensino fundamental 1 e 2 para o nosso município. Eu entendo que nós temos que fazer muito mais. São Chico pode muito mais fazer em relação à educação. Pode fazer a revisão do plano de cargos e salários do professor. Pode, para que um professor feliz é um aluno feliz. E vamos implantar um CEMEI modelo para a atenção integral, no período integral, em uma área escolhida pela população. E uma atenção especial em relação à criança especial, com um carinho enorme. Ao ensino, temos que dar um ênfase ao ensino fundamental, ao ensino médio e abraçar fortemente esta causa, que é uma prioridade à nossa educação. Bom, doutor Jocenir, dentro da minha formação como profissional, eu entendo que a concepção, desde a vida, lá da infância, ela é necessária ter uma estrutura, sim, mas com profissionais também valorizados no contexto da educação e formação do aluno. Eu mesmo, por exemplo, como secretário do Meio Ambiente, pude inserir dentro do contexto de ensino fundamental 1 alguns projetos que é o Conhecendo o Nosso Território. Muitos alunos participaram e vieram conhecer o estuário Babitonga, onde entenderam qual que é a complexidade da Baía Babitonga, assim também como o nosso Museu do Mar, valorizando a nossa história e também conhecendo a nossa paisagem, para que pudéssemos, sim, formar cidadãos mais conscientes e compromissados com a nossa terra.
Infelizmente, eu nem vi uma doação de plantinhas, de muda de plantas para os estudantes, não nessa época pós-pandemia, mas a época de ano passado, ano anterior. Nem uma doação para aquele aluno levar para a sua casa, para o seu jardim, uma mentalidade ecológica, de pelo menos uma árvorezinha. O senhor deve estar, não conhece a cidade, ou estava fora do nosso município. O senhor que fez a pergunta, né? Ah, O senhor que não fez tem a uma pergunta. réplica? Não. Já foi a réplica. Desculpa, então. Obrigado aos candidatos. Depois eu respondo. É porque o tema estava bom, né? Sinal de que deu vontade de continuar aí a comentar. Mas é só a réplica e tréplica, não tem a quádrupla ainda. Vamos ao quarto candidato, então, a fazer pergunta. Jocenir Maximiliano Charmitzel. Jocenir faz agora a pergunta. Eu chamo o senhor Gabriel Conorati. Então, voltam os candidatos. 30 segundos para a sua pergunta. Senhor Gabriel Conorati, o tema é saúde. O senhor falou aqui, se não me falha a memória, em 3 vezes que o senhor vai dar continuidade. O senhor é candidato da continuidade. O senhor vai continuar essa péssima situação na saúde pública de São Francisco do Sul? Bom, primeiro, doutor Jocenir, nós tivemos uma gigante mudança em vários pontos da nossa cidade. Talvez o senhor, como médico afastado da saúde há mais de um ano, que não pôde enfrentar a pandemia, juntamente com os demais médicos, que têm todo o meu carinho, todos aqueles que enfrentaram, ajudaram o nosso município, os técnicos de enfermagem, as enfermeiras, que também auxiliarem muito nesse período, lá no postinho de saúde, com a população carente, necessitando sim, doutor Jocenir, de um médico. Onde o senhor estava como médico nesses momentos que nós precisávamos de um médico? Eu estava como servidor público servindo a minha população. Eu construí, sim, dentro do cenário da pandemia, dentro da equipe de comitê que estava gerenciando isso, a parte de higienização dos postinhos de saúde, buscando reduzir custos, otimizando dentro daquilo que nós mais necessitávamos, porque o mundo todo não sabia como combater essa doença, essa praga que se instalou dentro do país em que vivemos e dentro da nossa cidade. Então, dentro das minhas possibilidades como servidor público, eu cumpri sim com o meu quesito, estava presente, servindo o meu povo, minha gente. Diante disso, doutor Jocenir, o senhor como médico, como secretário que foi lá em 2004, por que o senhor então não modernizou e agora se diz como candidato da modernização e daquilo que vai trazer a solução completa para a nossa saúde? Isso mostra que o candidato está totalmente, não está bem informado. Onde é que eu estava? Eu estava no hospital internado, senhor. Eu estava no hospital internado, porque ao trabalhar, caí lá no Premier e luxei o meu ombro. Eu estava no hospital internado antes da pandemia e assim fiquei afastado. Porque eu não fujo, porque eu não fugi da gripe A. Então, o senhor é candidato à continuidade, que o senhor fala que vamos ter medicamento, se o próprio posto de saúde não tem médico, senhor. O posto de saúde não tem médico. E o que adianta medicamento digital se o próprio médico não existe naquele posto de saúde? Bom, o senhor poderia até aproveitar o tempo para falar, então, da sua proposta para a nossa saúde. Eu, sim, conheço a realidade e sei das dificuldades de muitos que hoje estão como profissional buscando sim uma solução para o nosso povo. Nós, a gestão do Gabriel Conorati, não deixará sim faltar médicos, doutor. E além disso, nós lá na Secretaria de Meio Ambiente nós fizemos, além de entregar mudas e plantas, a ecofeira, no qual muitas das pessoas que circulavam na cidade puderam trocar o reciclado com alimento, promovendo já a saúde na nossa cidade. Obrigado, candidatos. Agora vamos ao último questionamento. Então, para a gente fechar, quem faz a pergunta, Eric Rosa, do PRTB. Eric Rosa, por gentileza, o senhor faz a pergunta para qual candidato? Pode retirar a máscara, candidato. Vou perguntar para o doutor Jocenir. Doutor Jocenir, 30 segundos para tema livre.
Obrigado, candidato, pela escolha. Considerando o segmento de segurança pública, o senhor tem algum projeto para desenvolver agora? Primeiro, a segurança pública é um dever do Estado. Mas, junto ao Estado, nós temos que liderar uma missão com deputados estaduais, deputados federais, senadores, para fazer essa pressão junto ao governo de Estado para aumento do policiamento ostensivo, tanto lá na praia como aqui na cidade. Não somente no verão, como também no inverno. E aumento de câmeras públicas e, principalmente, uma iluminação forte para iluminação das ruas, praças, para que não fique aquela escuridão. Temos que trazer luz para a cidade, para afastar a escuridão. Sim. Considerando todas essas questões de infraestrutura que o senhor colocou, que nós também concordamos com isso, o que a gente pretende é, naquele prédio onde era a rodoviária nova que ficou velha, Velha que ficou nova, ou velha que ficou antiga. nova, a gente pretende fazer lá a criação do Centro Municipal de Segurança Pública, onde nós vamos prestar alguns serviços para a comunidade. Lá nós teremos o Departamento de Atendimento ao Cidadão, com boletins de ocorrência, com denúncias. Vamos ter a Defesa Civil instalada lá. Vamos ter a Central de Monitoramento com câmeras de segurança por toda a cidade, principalmente nos pontos mais quentes da cidade, onde tem mais afluxo de pessoas. Obrigado. Obrigado. Obrigado, candidato. Nós encerramos agora, então, esse terceiro bloco de pergunta de candidato para candidato. Nós vamos a um rápido intervalo e depois a gente vai para as considerações finais. E nas considerações finais eu já vou até instigar aí os candidatos. Eles vão ter 3 minutos para essas despedidas, para pedir o seu voto. Qual será o candidato que, na opinião dele, venceu esse debate, hein? Nós já voltamos.
E nós estamos de volta com o debate, primeiro debate envolvendo os candidatos a prefeito de São Francisco do Sul. Para a realização desse debate, nós contamos com a participação de muita gente que ajudou aí nos bastidores, na organização, e a gente registra nosso agradecimento à Mila Comunicação Visual. Mila Comunicação Visual, também a Beg Promoção. A Beg Promoção também dando seu apoio aqui. Presença aqui com a gente também do advogado, nosso assessor jurídico, doutor Márcio Teixeira. Agradecemos também a presença dos candidatos que, de forma muito objetiva, querendo falar, querendo mostrar suas propostas, debater ideias, estiveram aqui presentes e mostra a clareza de propósito, por isso querem chegar à Prefeitura de São Francisco do Sul. Agradecemos também a você que está acompanhando da sua casa, do seu trabalho, da lanchonete da esquina, enfim, como a gente tem aqui, inclusive, na vizinhança, da onde a gente está apresentando esse debate, muita gente, a gente ouve aí até os comentários, a agitação toda, então, foram ao todo 14 mil comentários. A gente agradece a todo mundo que comentou aí, está comentando ainda esse debate, 14 mil comentários. Enfim, um sucesso de audiência aí. Nesse quarto e último bloco, teremos as considerações finais dos candidatos. Por sorteio também, a gente vai chamá-los aqui e eles terão 3 minutos para essas considerações finais. Vamos, então, ao primeiro candidato a fazer essas considerações finais, é o candidato Douglas Salvador, do Patriotas. Do Patriota, vai fazer, então, 3 minutos de suas considerações finais, candidato. Quero agradecer a todos pela oportunidade, Osni, muito obrigado. Obrigado pela equipe que nos recebeu e, principalmente, o nosso eleitor que está nos prestigiando essa noite. O Patriota veio com o intuito de mostrar por que veio. Por que o Sargento Douglas se colocou como candidato a prefeito da cidade de São Francisco do Sul? Para que as coisas acontecessem de verdade. As coisas realmente não fiquem só no papel. Realmente, os projetos levantados pelo Patriota, junto a um plano de governo, no qual mostramos essa noite, que faremos, sim, sair do papel e colocarmos todo o posicionamento voltado à nossa cidade de São Francisco do Sul como um polo não só turístico, mas um polo econômico que atenda todos os nossos francisquenses. São Francisco do Sul é belo por si só, é bela por suas belezas naturais, pelas suas praias, mas não somos vistos como pessoas que realmente hoje se encontram num posicionamento privilegiado. Hoje, São Francisco do Sul se encontra através de pontos levantados nesse questionamento, que temos uma mobilidade ruim, nós temos saúde ruim, nós temos tudo ruim. O Patriota está vindo para fazer diferença. Sargento Douglas se colocou hoje, no dia de hoje, para fazer esse debate, para mostrar que realmente São Francisco do Sul merece um candidato realmente que possa atender as demandas do povo de São Francisco do Sul. São Francisco do Sul realmente é a minha cidade no qual nasci, no qual eu brigo e sempre vou me colocar perante a todos. Não, desde o início comentei, governar para todos, governar do povo para o povo. O povo de São Francisco do Sul merece isso. Agradeço a todos que nos prestigiaram essa noite. O meu muito obrigado. Obrigado, candidato. Está aí Douglas Salvador, do Patriota. Vamos agora ao segundo candidato. Vamos ver qual vai ser o segundo candidato. Candidato Eric Rosa, do PRTB. Candidato Eric Rosa, no máximo 3 minutos para suas considerações finais. Bem, a todos aqui presentes, aos ouvintes, aos eleitores que estão nos ouvindo, a nossa mensagem do PRTB, do general Mourão, que é o nosso vice-presidente, que tem nos apoiado bastante, com quem a gente tem conversado com a sua equipe, no sentido de nos ajudar a aprovar projetos, recursos aqui para São Francisco do Sul. Brevemente, não é certeza, mas teremos o general
talvez, aqui na nossa cidade em pouco tempo. Pois bem, o que nós queremos para São Francisco do Sul? Queremos para São Francisco do Sul uma administração um pouco mais enxuta. Vamos reduzir o número de secretarias para 10 secretarias. Nós temos a intenção de reduzir o quadro de funcionários dos cargos em comissão. Temos a intenção de, se for possível, o uso daquele prédio do INSS, transferir todas as operações lá do multiuso para esse prédio, para que a gente consiga, só aí nós conseguiríamos uma economia de 2 milhões de reais em 4 anos. Quer dizer, 2 milhões hoje é quase a totalidade do asfaltamento da Tapera. É bastante recurso economizado ao longo do tempo. Nós queremos implantar dentro da prefeitura um sistema de compliance para justamente melhorar a qualidade do serviço e temos uma garantia de que nós teremos compras melhores, gastos melhores, uma qualidade melhor de trabalho. Na área da educação, a gente não teve muita oportunidade de falar nisso, uma das coisas que nós achamos importantes é a contratação de um psicólogo para cada escola, no sentido de que esse profissional ajude a criar momentos em que as crianças vão aprender a se socializar. Esse profissional ele pode identificar problemas das crianças em suas casas, então seria um apoio bastante grande dentro das escolas. Nós já falamos da questão da saúde, temos a intenção de investir fortemente na área de turismo, que eu acho que essa é a melhor opção para se criar empregos dentro da nossa cidade de São Francisco do Sul. E na questão de educação, esporte e lazer, nós queremos também instalar um sistema de segurança eletrônica digital em toda a rede escolar, a avaliação médica odontológica nas crianças, a contratação do profissional, como eu acabei de dizer, e municipalizar a rodovia Duque de Caxias, que é o nosso principal eixo. Obrigado, candidato Eric Rosa, do PRTB. Vamos às considerações finais do terceiro candidato. Vamos ao terceiro candidato. É o candidato Gabriel Daniel Conorati. Gabriel Daniel Conorati, que é da coligação São Chico, em primeiro lugar. No máximo 3 minutos, candidato. Quero agradecer a participação de todos que nos acompanharam e aqui, todos os candidatos que aqui se fizeram presente. Pena que faltou um que pudesse também dialogar com a nossa população e mostrar, sim, as estratégias e projetos para a nossa cidade. Eu, Gabriel Conorati, como secretário de Meio Ambiente, eu sim busquei trazer o desenvolvimento econômico sustentável para a nossa ilha, no qual mais de 60 projetos e programas estabelecemos através da nossa secretaria. Não é uma secretaria de plantar mudinha, mas sim de trazer crescimento econômico e empregabilidade para o nosso povo. Diante desse conhecimento e dessas estruturas que pôde, sim, conduzir a minha caminhada ao longo dessa trajetória, trouxemos projetos com conhecimento e o cuidado que nós temos com a nossa beleza natural, lá para o distrito do Saí, a Vila da Glória, que é rica nas suas histórias, nas suas próprias características naturais. Portanto, nós já iniciamos fazer, sim, grandes programas que iremos receber ano que vem da Universidade Federal, mais de 40 profissionais, antropólogos, geólogos, geógrafos, engenheiros ambientais, estudando a nossa natureza para dar subsídio para aquele povo que vive lá na vila, no distrito, na nossa cidade, potencializando, sim, o turismo sustentável, aquilo que parece que não vai poder se desenvolver, mas nós estamos com estratégia de crescimento. E quem viveu os últimos 6 anos da nossa cidade sabe que nós mudamos a cara. 62% da nossa população comprava fora da cidade. Hoje nós conseguimos ter excelentes mercados que podem, sim, dar vida à nossa população, atender melhor os nossos turistas, atender melhor o nosso povo, falar em projetos, por exemplo, das pessoas que trabalham com a nossa reciclagem. Apenas 9% da nossa população, de fato, segrega e separa o seu resíduo.
Eu já conclamo, peço a você que tem essa capacidade de separar aqueles que ainda têm dificuldade, sim, e não entendem esse hábito, é importante, porque temos famílias que vivem da reciclagem. São empreendedores do seu próprio negócio. Eu pude instalar, assim, em 2018, o Recicla São Chico, no qual muitas famílias que hoje me visitam, me procuram, agradecendo, porque mudei a realidade de muitas dessas famílias. Então, como secretário, eu posso falar, sim, que cuidei de vários temas do meu município. Além disso, nós trouxemos para São Francisco do Sul a certificação internacional da bandeira azul, algo inédito. Apenas 14 praias brasileiras tiveram esse fato na nossa cidade. Quando a gente fala em turismo, fala em desenvolvimento econômico, nós falamos em qualificação e colocamos a prainha nos halls das melhores praias do mundo, trazendo turista de qualidade. E por isso, como filho da terra, como gente do povo, eu, sim, Gabriel Conorati, está preparado para fazer São Chico em primeiro lugar. 11. Obrigado, candidato. Agora o quarto candidato. Carlos Henrique Piazza, do PT. O candidato Carlos Henrique Piazza também agora faz as suas considerações finais. Desse lado aqui, candidato, por favor. 3 minutos no máximo para as suas considerações finais. Eu gostaria de iniciar as considerações finais reconhecendo o valor dos trabalhadores do SUS aqui de São Francisco do Sul. Eu já estou aposentado, eu sou funcionário de carreira do Ministério da Saúde, e no início da pandemia me deu um aperto no coração saber que essas pessoas eram os nossos soldados nesse momento. Infelizmente, o Brasil é o país que mais perdeu profissionais de saúde durante a pandemia. E eu sempre falo, os profissionais de saúde são as pessoas que cuidam da nossa saúde. E quem é que cuida deles? Eu sou um defensor ferrenho da democracia. Acredito que não há saída para a civilização humana fora do processo democrático. Eu sou um defensor do debate sério, leal e profundo. A desigualdade econômica no Brasil é o nosso maior problema, a diferença entre ricos e pobres. Por isso, a nossa proposta é de cuidar das pessoas, porque as pessoas deixadas simplesmente pelo mercado, ele não consegue resolver esse problema. Então, ênfase na saúde, na assistência social, na educação, que são os instrumentos que o poder público tem para cuidar das pessoas, para melhorar a vida das pessoas, isso nós vamos usá-los realmente com muita intensidade. Com relação aos servidores, eu me coloco no lugar deles. Não tem coisa pior do que você ter um chefe fora da atividade que você tem, que é o caso dos cargos comissionados, que cai, às vezes, como paraquedas nas nossas atividades. Existe na nossa legislação a obrigatoriedade de 30% dos cargos serem comissionados, serem destinados a funcionários, a servidores de carreira, e nenhum prefeito cumpriu isso até hoje. Nenhum prefeito cumpriu isso até hoje. Nós vamos cuidar dos microempresários também, como eu já falei anteriormente. Na questão do turismo, eu só quero dizer uma coisa. Uma cidade boa para o turista, ela só é boa quando ela é excelente para o morador aqui da cidade. Quando para nós a cidade for boa, ela vai ser boa para o turista também. Quando a gente puder no Paulas, tomar um banho de mar com a água, com saneamento básico, tenha certeza que outras pessoas também vão reconhecer isso. Obrigado, candidato. Tá? Tá aí o candidato Carlos Henrique Piazza, do PT. Agora há pouco fiz os agradecimentos aqui de quem ajudou de uma forma direta ou indireta a realização desse debate aqui no site São Chico Online. E não citei, tem que citar também, claro, o restaurante Porto Cerveja. Nosso abraço, pessoal do restaurante Porto Cerveja. E agora, a consideração final do candidato
Jocenir Maximiliano Charmitzel. Jocenir, que é o candidato da coligação São Chico Pode Mais. 3 minutos no máximo para as suas considerações, candidato. Antes das considerações finais, eu queria falar de um tema importante para São Francisco, que já foi abordado aqui pelos candidatos, mas especialmente o turismo. Queria mudar um conceito, vamos provocar a mudança de conceito de turismo em São Francisco. Nós temos realmente um turismo de veraneio, que é aquela época do verão, principalmente quando fecha as escolas, não é essa época agora que nós estamos vivendo, mas quando fecha as escolas e abre as escolas. Depois, o turismo em São Francisco acaba. Nós vamos lançar um programa, Turismo 4 Estações, para o que seja contemplada nas estações do inverno, verão, primavera e outono, com realização de eventos. E como fazer eventos? Vamos sim fazer o Centro de Exposições e Eventos em São Francisco do Sul, que vai ficar entre a cidade e as praias. Lá vai ser realizado inúmeros eventos que podem atrair o comércio local, vamos atrair o comércio, vamos movimentar as pousadas da praia, vamos movimentar as pousadas e hotéis de São Francisco, os restaurantes, porque não podemos só viver do verão, temos que viver também de outras estações. E, considerando o final, quero agradecer a intermediação brilhante do senhor Osni Martins, aos demais candidatos pelo embate democrático, ao senhor Maicon pela hospedagem, a Isaela, e quero dizer, aqui está um médico que acolheu mais de 3.500 crianças em seu colo, e eu quero acolher São Francisco, mais de 50 mil habitantes, com um coração, olho no olho de vocês, para fazer uma gestão focada nas pessoas, porque São Chico pode mais, São Chico pode mais. Podemos fazer mais asfalto onde ficou na metade, nós podemos completar. Onde faltou passarela, nós vamos fazer. Onde falta a calçada, nós vamos fazer. Onde faltou a sinalização, nós vamos fazer. Acredite em mim. Acredite nessa vida desse menino que foi para o interior, foi para a capital, formado há 28 anos, 26 anos de funcionário público na construção do SUS. Todo mundo sabe que o SUS é uma construção todo dia. Agradeço a vocês, a internauta que ficou até agora, aí, segurando firme, para não desligar e não ir dormir, porque São Francisco o debate é importante. E agradeço, acima de tudo, Deus. Obrigado, candidato. Aí o candidato Jocenir Maximiliano Charmitzel, da coligação São Chico Pode Mais. Para encerrar, então, o nosso debate de hoje, esse primeiro debate envolvendo os candidatos à Prefeitura de São Francisco do Sul. Eu vou confidenciar que alguns colegas jornalistas de Joinville, quando souberam que eu vinha mediar o debate aqui em São Francisco do Sul, aí falaram, cuidado. Aí eu falei, cuidado, não, mas eu tenho uma certa vivência, já fiz outros debates. A gente sempre fica atencioso assim, mas é mais um debate. Não, mas cuidado com os candidatos lá de São Francisco do Sul. O pessoal não está acostumado a fazer debate. Isso vai ser um quebra-pau. Não vai ser uma coisa muito democrática e tal. Olha, foi exatamente o contrário, né? Pode não ter o trejeito de se portar na frente da câmera e tal, isso pouco importa, né? O mais importante é a colocação das ideias, né? Antes de tudo, como já mencionamos aqui, é essa disposição de estar aqui, mostrar a cara, mostrar a ideia, ter o que falar, demonstrar as suas ideias, as suas propostas, estar aceitando a pergunta do adversário, sabendo respondê-las. Isso que é a coragem de estar presente num debate. E a postura de todos eles, por isso, o nível elevado desse debate. Parabéns aos 5 candidatos que estiveram aqui, ao Piazza, do PT, ao Douglas, do Patriota,
ao Eric Rosa, do PRTB, ao Gabriel, da coligação São Chico, em primeiro lugar, ao Jocenir, da coligação São Chico Pode Mais. Parabéns aos 5 candidatos, e a gente espera, né, do site São Chico Online, que você possa ter, né, resolvido o seu voto, pelo menos ter elucidado algumas dúvidas, ter aprimorado a sua decisão de voto. É só o início dessa campanha eleitoral. A todos o nosso agradecimento pela audiência. Uma boa noite.